Você sabia que as tartarugas podem pesar quase 1 tonelada e que alguns lagartos podem crescer até 2,5 metros de comprimento? Mas mesmo esses gigantes parecem minúsculos em comparação com o maior réptil do mundo, o que é assustador em seu tamanho e em suas habilidades. Nesse episódio vou mostrar como é o maior réptil do planeta, bem como falar sobre os répteis mais gigantes, cujos tamanhos são espantosos. Vamos nessa. Tartaruga de couro. As tartarugas têm todas as formas e tamanhos. Umas são bem pequenas e perfeitas para o papel de animais de estimação, e algumas parecem estar cheias de esteroides. A tartaruga de couro é uma das últimas. Essa é a maior tartaruga moderna do mundo e a única espécie moderna da família das tartarugas de couro. Essas criaturas são surpreendentemente grandes. O maior indivíduo medido tinha um comprimento corporal total de 2,6 metros, uma extensão dos pés dianteiros de 2,5 metros e um peso de 916 quilos. Se considerarmos que o peso médio de um ser humano é de cerca de 62 quilos, então, grosso modo, essa tartaruga sozinha pesava quase 15 pessoas. Não só o tamanho da tartaruga marinha é interessante, mas também as características de seu corpo. Essa tartaruga não tem carapaça óssea, o réptil é coberto por pele. Embora essas criaturas tenham uma concha invisível, ela não está conectada ao esqueleto e consiste em pequenas placas de ossos conectadas umas às outras. E outro fato interessante é que a tartaruga marinha pode mergulhar a uma profundidade de 1.280 metros. Nada em todos os mares tropicais e às vezes nada nas águas de latitudes temperadas e até no norte. Dragão de Komodo. Uma olhada no dragão de Komodo é o suficiente para entender que esse réptil é gigante. O dragão de Komodo é o lagarto mais gigantesco do mundo e a espécie moderna mais pesada de répteis escamosos. Alguns indivíduos dessa espécie podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos. Para um indivíduo médio, atinge 2,6 metros de comprimento e pesa cerca de 60 quilos. E isso também não é nada mal. Não surpreende que com esse tamanho, o dragão de Komodo seja um grande predador. Ele mora nas ilhas indonésias. Esses grandes gigantes não têm medo de ninguém e, portanto, comem o que querem. E um dia o dragão de Komodo pode comer insetos e no dia seguinte pode comer um crocodilo ou um cavalo. Os dragões de Komodo não desdenham a carniça, embora sejam mais peculiares à caça. Esses lagartos são perigosos não só para a fauna local, mas também para o homem. Os dragões de Komodo são bastante agressivos. Há vários casos conhecidos desses gigantes atacando humanos. Alguns deles terminaram em tragédia. A região amazônica está repleta de répteis perigosos. Um dos maiores e mais perigosos é o jacaré-açu. É a maior espécie da família dos crocodilos. Surpreendentemente, ao mesmo tempo, não é o maior réptil da América do Sul. Falarei do maior um pouco mais adiante. O jacaré-açu é um dos maiores predadores da bacia amazônica. Em média, o comprimento do réptil varia de 2 a 4 metros. Mas alguns indivíduos podem crescer até 5 metros de comprimento. O peso desses monstros também é impressionante, varia de 200 a 600 quilos. Mas como sempre, há exceções. De acordo com alguns relatos, o jacaré-açu mais pesado pesava 1.100 quilos. Os jacarés-açu podem ser encontrados em muitos países da América do Sul. Vivem em grandes águas e rios onde caçam suas presas. Eles podem se mover perpendicularmente à costa e capturar suas presas com movimentos laterais de cabeça, mergulhar debaixo da água e procurar ativamente a presa no fundo, ou saltar parcialmente sobre a água, agarrando peixes ou invertebrados aquáticos. Eles se alimentam de tudo, desde botos a antas e sucuris. Quase ninguém consegue resistir a esses monstros amazônicos. Surpreendentemente, mesmo com tamanho e dieta tão incríveis, o jacaré-açu não está entre os 3 maiores répteis do planeta. Existem alguns outros répteis à frente dessa criatura. Fique ligado para ver o réptil enorme, mas inofensivo. Aprenda sobre a cobra gorda de 5 metros de comprimento e veja os maiores e mais perigosos crocodilos com dentes do mundo, dos quais você não deveria nem chegar perto. Vamos nessa. Gavial. O gavial é uma criatura muito interessante. Em primeiro lugar, parece muito assustador. E isso é compreensível porque é um crocodilo. Mas de muitos outros crocodilos, o gavial se distingue por sua mandíbula estreita, que se assemelha a algo entre uma serra e uma navalha. No entanto, o próprio crocodilo, com toda a sua aparência assustadora, não é perigoso. O crocodilo habita o território do Hindustão, e ao longo de muitos séculos de contato próximo com os gaviais, os habitantes locais se convenceram de que esses répteis não representam qualquer ameaça. Além disso, na Índia e no Nepal, esses crocodilos são até considerados animais sagrados. Em segundo lugar, o gavial é um crocodilo gigantesco.
Os machos podem atingir um comprimento de 5 a 5,5 metros, embora geralmente não sejam maiores que 4,5 metros. As fêmeas, em média, atingem 3 ou 3,5 metros de comprimento, mas às vezes há indivíduos maiores. Em média, essas criaturas pesam cerca de 160 quilos, mas o maior indivíduo pesava 977 quilos. É interessante que esses crocodilos eram ainda maiores, mas agora, por conta da caça predatória, esses répteis estão ficando menores. Sucuri verde. Esse vídeo não pode ficar sem a lendária sucuri verde, certo? E não é por acaso, também é chamada de sucuri gigante, porque essa cobra é realmente enorme. É uma das maiores cobras e répteis do mundo inteiro, bem como a cobra mais pesada do planeta. Em média, as sucuris verdes pesam de 30 a 70 quilos. Esses são números muito altos para cobras, mas há algumas exceções. Segundo relatos não confirmados, no rio Amazonas havia sucuris verdes pesando 227 quilos. Quanto ao comprimento da sucuri verde, de acordo com os dados oficiais, o maior indivíduo feminino capturado atingiu 5,21 metros de comprimento e pesava 97,5 quilos. Em média, o comprimento desses répteis é de cerca de 4 ou 5 metros. Existem muitos relatos de sucuris verdes com mais de 6 ou mesmo 10 metros, mas nenhuma dessas observações é confiável. De acordo com cientistas, devido a características naturais da sucuri verde, seu verdadeiro comprimento é problemático de medir. Isso ocorre porque suas escamas se estendem após a morte, e esticar uma anaconda verde viva até seu comprimento total é quase impossível de fazer. É por isso que surgem provas e dados falsos. Crocodilo do Orinoco. Aqui está o verdadeiro rei da América do Sul. O crocodilo Orinoco, que habita a bacia do rio Orinoco, no norte do continente, é uma das maiores espécies de crocodilo do mundo inteiro, bem como o maior animal de toda a América do Sul. Os machos adultos podem atingir pelo menos 5,2 metros de comprimento, e às vezes até mais. Há relatos de indivíduos com mais de 7 metros de comprimento, mas esses não são confiáveis. Mas há informações confiáveis sobre um supergigante que foi baleado em 1800. O indivíduo registrado historicamente tinha 6,78 metros de comprimento. Assim, foi um dos maiores crocodilos de todos os tempos. Os adultos se alimentam principalmente de peixes grandes e répteis, assim como de mamíferos. Claro, esses gigantes atacam as pessoas, mas esses casos são extremamente raros devido ao afastamento dos habitats desses animais. Crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo estava um pouco aquém de se tornar o maior réptil do mundo e no topo dessa lista. É o segundo maior réptil do mundo e o maior das 3 espécies de crocodilos encontrados na África. É também a espécie mais famosa da verdadeira família dos crocodilos. Quando se fala em répteis dentuços, as pessoas geralmente pensam nesses monstros africanos em particular. Quanto ao tamanho, o comprimento dos machos geralmente varia de 4,5 a 5,5 metros. O peso desses répteis africanos varia de 250 a 750 quilos. O maior crocodilo do Nilo medido foi baleado perto da Tanzânia em 1905. O gigante tinha 6,45 metros de comprimento e pesava 1.095 quilos. Os crocodilos do Nilo representam um grande perigo para os humanos. Sendo um predador agressivo de topo, esse monstro frequentemente ataca turistas e habitantes locais e mata centenas ou mesmo milhares de pessoas todos os anos. Gustave, um crocodilo do Nilo macho que vive nas margens do rio Ruzizi e na margem norte do lago Tanganyika, no Burundi, se destaca entre todos esses monstros. Só nos últimos anos, entre 300 e 500 pessoas foram vítimas de Gustave. Em geral, esses gigantes dentuços não estão para brincadeira. Eles atacam ferozmente e sem piedade. E, finalmente, o líder desse episódio. O maior réptil de todo o planeta é o crocodilo de água salgada. É o maior membro de sua ordem e o maior predador terrestre. Mesmo gigantes como os ursos polares são inferiores em tamanho a esses monstros. O crocodilo de água salgada é extraordinariamente enorme. O comprimento médio desse réptil sozinho excede aos 5,2 metros. Além disso, cientistas documentaram oficialmente alguns indivíduos com comprimento superior a 6 metros. Entre eles estava o notório Lolong, um crocodilo gigante de água salgada com 6,17 metros de comprimento. O peso desses animais também é surpreendente. O peso do crocodilo de água salgada varia de 400 a 1.000 quilos. E algumas dessas criaturas pesam mais do que 1 tonelada. Eles vivem no sudeste da Ásia e são considerados animais extremamente perigosos, além de serem criaturas gigantescas. Eles se sentem os reis do mundo e destroem todos em seu caminho. Infelizmente, as pessoas muitas vezes se tornam suas vítimas. Pode-se dizer que eles não têm adversários, e o que não é surpreendente. É muito difícil competir com um gigante de 6 metros, que além disso morde muito mais forte do que qualquer pessoa do mundo.
Muitos cientistas acreditam que apenas os grandes dinossauros mordessem com mais força do que os crocodilos de água salgada, o que torna esses répteis uma das criaturas mais formidáveis de todos os tempos. Isso é tudo, pessoal. Você gostaria de ver um crocodilo de água salgada com seus próprios olhos? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.